E aí, quem trouxe Bíblia aí já abre Filipenses capítulo 2, versículo 12 e o versículo 16, que foi o que o Tiago leu aqui, para a gente começar. Eu já quero dizer um negócio para vocês, que capítulo é um número grande e versículo é um número pequeno. Que forte isso, hein? Mudou a tua vida, mãe. Tá, pessoal, vamos lá. Filipenses, a gente está estudando Filipenses. Hoje nós vamos trabalhar na semana 7. Fantástico. Eu quero deixar um negócio claro para vocês também. Tem igrejas que eles têm estudo e outras têm dia de pregação. O que difere a pregação de um estudo? Qual a diferença? Primeiro, o estudo ele não tem necessariamente a intenção de te trazer uma aplicação prática para a vida. Vou repetir. O estudo ele não tem a intenção de te trazer uma aplicação prática para a tua vida. Exemplo, vocês vão aprender sobre as 7 cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. E beleza, que época foi escrito, e aquilo outro, as características de cada cidade, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes. O pessoal vai aprender e vai encher a cabeça de informação, e beleza. Isso é um estudo. A pregação do Evangelho, ela tem que ter o caráter do estudo, mas ela tem que ter, em primeiro lugar, uma aplicação para a vida. Tá? E outra coisa, ela carrega uma característica, o que é pregação? A pregação é sempre um assunto urgente. Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui é urgente. Quem achou a Bíblia aí, achou Filipenses capítulo 2 e o versículo 12, grita múmia. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Gritem múmia. Achou? Quem não achou? Quem não achou, grita colher. Achou? Não achou, mãe? Então tá, então esperar tu achar é para tu gritar múmia. É porque é muita frase de efeito na igreja, né? Grita eu recebo, eu tenho poder. Então vamos quebrar com isso, com coisas que não tem nada a ver. Grita minha avó, grita lâmpada. Tá, hoje a palavra mágica é múmia. Tá bom? Todo mundo achou aí, pessoal? Múmia? 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 Colher? Não, tá bom, então vamos lá. Capítulo 2, versículo 12 em diante, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo isso sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, o qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Versículo 16 e último. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Fica com a Bíblia aberta. Não fecha, tá bom? Fica aí com a Bíblia aberta. Pessoal, quem estava aqui semana passada, se lembra que, segundo a graça que Deus me concedeu, na minha limitação, na minha pequenez, na minha insignificância, eu preguei para vocês do versículo 1 ao versículo 11. Paulo, ele vai tratar de um problema de relacionamento que tem na igreja aos Filipenses. Já quero falar mais uma vez aqui isso para vocês. As igrejas do período bíblico, elas não eram perfeitas. Nós temos uma tendência errônea em dizer assim, não, a igreja de Atos era perfeita, a igreja de Filipenses, a igreja aos Coríntios. Não, pessoal, eram igrejas que tinham pessoas pecadoras, eram pessoas às vezes que não se davam. Como disse Salomão em Eclesiastes, não tem nada novo debaixo do céu, as coisas vão se repetindo. Paulo começa a tratar um problema com a igreja, e do versículo 6 em diante, se não me falha a memória, do 5 em diante ele já começa a falar sobre Jesus.
E ele faz uma comparação que a igreja tem que ter o mesmo sentimento. Eu falei para vocês acerca da palavra frones, expliquei para vocês aquela coisa toda. Falei sobre a humilhação, os 6 versículos que falam sobre a humilhação de Jesus e os 6 versículos que falam sobre a exaltação de Cristo. Hoje, dando continuidade, no versículo, eu vou ler um versículo anterior para vocês terem uma noção. Versículo 11: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo vem falando que Jesus se humilhou, se encarnou, se fez homem, e depois Deus deu um nome que está acima de todo nome, ele foi exaltado, parará. Chegando no versículo 11, ele chega no cerne, no propósito principal do Evangelho, que não é o teu bem-estar em primeiro lugar, ainda que venha trazer bem-estar para nós, mas em primeira instância, o propósito do Evangelho é a glória, não do teu nome, não do meu, não da nossa igreja, não da nossa denominação, não da nossa história, é a glória de Deus. Aí no versículo 12, força a cabeça, força o melão. Eu sei que o pessoal está cansado, o Marcelo veio direto do serviço, tem gente que está vindo direto do trabalho, mas vamos lá, Deus vai dar graça. Versículo 12, aí Paulo diz assim, olha só: assim pois, ele vem falando de Jesus, que Jesus ganhou o nome, bará, todo joelho vai se dobrar, e para a glória de Deus, para aquela coisa toda, bará. Daí ele diz, assim pois, ele começa, amados meus, ou seja, vocês notam que tem uma ligação. Paulo não está começando um assunto novo, assim pois, ou entretanto, portanto, dá a ideia que Paulo vai dar uma conclusão do que ele vinha falando. Semana passada eu falei sobre a exaltação de Jesus. Qual é a conclusão prática disso na tua vida, na minha, para você ir para casa e você ter alguma coisa para fazer com essa mensagem? O que isso tem a ver com a tua vida e com a minha? Paulo ele faz uma ligação, ainda que nas nossas Bíblias tem o título aqui, mas o assunto está dentro do mesmo contexto. Assim pois, amados meus, aqui eu já quero dizer mais uma vez para vocês, eu não me canso de falar as mesmas coisas, pessoal. Doutrina bíblica, teologia bíblica está totalmente ligado com vida prática. A teologia bíblica, não especulação, não elucubração mental, não, teologia bíblica, ela está totalmente ligada com a nossa vida prática, com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida no dia a dia. Aí Paulo começa, assim pois, amados meus, Paulo vai falar, vocês sempre me obedeceram, eu estando presente, agora muito mais comigo ausente, desenvolvam a salvação de vocês, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como efetuar. Aí ele vai falar no versículo 14, façam tudo sem murmuração ou contenda. E eu já quero abrir um parênteses aqui, pessoal. Quantos de vocês já viram um testemunho de um ex-traficante? Eu já vi. Nunca viram? Já viu? Só eu, a Danúzio? Mais o irmão? O pessoal começa a levantar a mão. De ex-presidiário. Eu já vi. Ex-ladrão. Ex-gay. Já viu? Agora, de ex-murmurador, vocês já viram? O cara chegando na igreja dizendo assim, pessoal, seguinte, eu era murmurador, não sou mais, né? É que nem fofoca, né? Nunca ninguém chega na igreja e diz assim, ó, eu era um ex-fofoqueiro, eu sou um ex-fofoqueiro, Deus me livrou da fofoca. Por quê, pessoal? Por quê? Por quê? Porque fofoca, murmuração é pecado de crente. A gente vem para a igreja, a gente toma ceia, a gente canta, a gente levanta as mãozinhas, somos irmãos, somos amigos, e a gente sai murmurando, e a gente sai reclamando. Levanta para ir trabalhar segunda-feira, que porcaria segunda-feira, que droga de mulher, que droga de marido. Aí Paulo vem, façam tudo sem murmuração, sem contenda, para que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. A nossa geração não é corrompida, isso aqui é para nós.
no qual vocês resplandecem como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. O que a gente aprende com isso? O que tem a ver com a tua vida isso? O que tem a ver com a minha vida isso? Primeiro, passa aí, André, passa na setinha pro lado aí. Olha aí, que efeito bonito. Nem a Globo tem esse efeito. A gente aprende, pessoal, primeiro, a obediência do cristão é ultra circunstancial. Não sei se eu separei certo ali, mas eu acho que é esse. Vamos lá, versículo 1, versículo 12, fica com a Bíblia aberta aí. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Esses crentes aqui em Filipenses, eles estavam dependentes de uma presença física de Paulo. Eles tinham uma dependência muito grande de Paulo. Tinha um pessoal que era o pessoal mais nostálgico, que eles ficavam relembrando, que época boa, aquela época de Paulo aqui, porque aquela época era boa, naquele tempo, em 1900 e Guaraná com rolha, em 1900 e bolinha, quando a gente se reunia, e o apóstolo Paulo pregava pra gente, aí o outro se levanta e diz, aí tem um cara novo convertido ali, mas eu não peguei essa época, tu não sabe o que é Deus, porque naquela época, e ficam falando, pessoal, Paulo ele está dizendo para os caras assim, pois, depois de toda essa exaltação de Jesus, assim pois, entretanto, meus amados, gente querida, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Obedeçam muito mais agora comigo ausente. A gente tem um pecado terrível, que é valorizar só o passado. Só aquilo que passou era bom. Aquele serviço era bom. Aquela igreja que eu congreguei era tão boa. Aquele pastor, aquele irmão, meu Deus do céu. Eu não estou falando para vocês aqui pegar e desprezar o passado. Aí a gente vai para o outro lado. Não, tudo que é legal é só que é moderno, né? Tudo que é moderno tem que ser moderno. Não. Eclesiastes 7:10 diz o seguinte: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. O projeto de Deus na Bíblia é que conforme os anos vão passando, a glória dele vai aumentando em nossa vida. Lá em Provérbios, o Felipe pregou quinta-feira aqui para nós, o que diz, Mateus? Porque a luz do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser meio-dia, dia perfeito. O projeto de Deus para a tua vida não é que os dias passados sejam melhores do que esses. Não é que, aquele tempo passado, porque naquela época era boa. Presta atenção aqui, igreja. Porque naquela época era boa, naquela época era legal. Hoje é tão ruim. E assim estavam os filipenses, e Paulo está anotando isso. Aí Paulo manda, vocês obedeçam muito mais agora na minha ausência. Interessante que Paulo vai tratar uma questão aqui sobre a obediência sem uma figura pastoral do peso de Paulo. Nós vivemos uma época que é muito comum pessoas só serem crentes dentro de igreja. Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Vou pedir. Olha aí, não fala nada, tá? Só olha para o lado aí. Olha para o teu irmão do teu lado. Olha para ele. Que cara de santo, né? Olha para o outro lado agora. Que cara de crente, né? Esse cara nem peca, meu. Esse cara é muito santo. Por quê? A nossa geração é uma geração que aprendeu a fazer cara de piedoso. Uma cara de piedoso, tem que ter a sobrancelha assim, ó. Cara de pessoa piedosa.
geração que aprendeu a mascarar a cara de Deus. E tem pastor, tem pregador que aprendeu isso aí. E estão arrastando multidões com um discurso bonito, com um palavreado bonito, mas a vida é toda podre, é toda oca. Paulo está falando, sem minha presença, sem eu estar junto, sem ter pastor olhando, sejam obedientes à palavra de Deus. Tem gente que obedece na frente dos pais, na frente da igreja, dos pastores, mas quando está sozinho diante do computador, está sozinho no serviço, quando ninguém está vendo, a pessoa é outra. Quem aqui viu o desenho do Pateta que ele dirigia? Aí o Pateta bem tranquilo, aí o Pateta entrava no carro e se transformava, e dirigia bem louco, querendo ultrapassar e atropelar as pessoas. Assim é os crentes hoje em dia. Mas aí eu me lembro de Daniel. A Bíblia diz que Daniel está na Babilônia, e Babilônia, pessoal, é Las Vegas, é Vegas, olha, tudo à disposição de Daniel: mulheres, dinheiro, posição, respeito. Ele era um dos sábios ali, e a Bíblia diz: assentou Daniel firmemente no seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. Não tinha um sacerdote, não tinha alguém da tribo de Levi, não tinha ninguém olhando e dizendo: ô Daniel, vamos lá, cara, vamos orar, vamos buscar Deus. Mas Daniel assentou no seu coração: não vou me contaminar com essa parada. Paulo está dizendo: na minha ausência obedeçam muito mais. O que eu aprendo? Passa aí, André. 2. Devemos cuidar dos nossos melhores interesses. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei o quê? Desenvolvei o serviço de vocês? Desenvolvei a saúde? Desenvolvei a conta no banco? Desenvolvei o carro do ano? Desenvolvei uma unção dobrada de Gideão do ano profético de Sansão? Desenvolvei o nome de vocês entre as nações? Desenvolvei o fogo do reteté do manto de Jeová? Não. Desenvolvei a vossa salvação. Paulo se foca no principal. Paulo se foca no urgente. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, e tem que redizer, e redizer, e redizer, e redizer 1 milhão, 1 trilhão, 4 trilhão de vezes. O principal da vida de vocês não é a condição financeira, não é o carro de vocês, não é o emprego de vocês, não é o estudo de vocês. Com isso, eu não estou dizendo que vocês não têm que trabalhar, não têm que querer um carro bom, não tem que ter estudo. É somente colocar cada coisa na sua prioridade. Do que importa, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta vocês ganharem o mundo inteiro e perder a alma e a família de vocês? Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Depois de tratar de um assunto primordial, Paulo volta a sua atenção para o principal, e o principal é a salvação. Pessoal, as Olimpíadas vão ser que ano mesmo? 2016, né? Tem gente que já está se preparando agora para as Olimpíadas. Eu fui colega, me lembro, vocês se lembram da Daiane dos Santos? Que fez o duplo, quadruplicado, quintuplicado, sextuplicado, duplo twist carpado. Vocês se lembram dela? Ela foi minha colega no colégio. E eu me lembro que a gente estava jogando uma vez 3 quartas, e a bola veio, cara. E eu dei uma cortada na cabeça dela, e eu tirei ela do jogo. E ela ia sempre com um casaquinho lá, com a roupinha. Acho que ela vinha do treino para o colégio direto. Aquela guria vivia treinando. E num período curto, antes de dar lesão nela, ela pegou e estourou no mundo todo. É uma preparação de anos para uma pessoa participar de uma competição profissional internacional. Tem pessoas que já estão treinando agora, já estão preparando o físico, a mente,
para participar das Olimpíadas de 2016, pessoal, se os homens se preparam para uma corrida, se os homens se preparam para uma competição, se os homens se preparam para algo passageiro, para uma medalha, para um pedaço de fita, como Napoleão dizia, eu ofereço para os homens um pedaço de fita, e eles avançam nações por causa desse pedaço de fita, que é a medalha que o exército dá para as pessoas, para os condecorados, é um pedaço de fita. E eu ofereço isso e em troca eles me dão a vida deles. Pessoal, se por causa de questões perecíveis as pessoas dão a sua vida, se esforçam, os jogadores se concentram, treinam, vivem para aquilo, se doam para aquilo, será que nós, como deveria ser a nossa vida, como deveria ser a nossa preparação para a eternidade? Se para uma medalha, se para algo passageiro, há uma preparação enorme, quanto mais para a eternidade da tua alma, para a eternidade que não tem fim, para o princípio que nunca vai se acabar. Desenvolvei o principal, a vossa salvação. O termo que Paulo vai usar para desenvolver no grego é katergazestai. Esse termo ele vai dar a ideia de fim, plenitude. Ele está dizendo: desenvolvam até chegar ao final da vossa salvação. Notem aqui, pessoal, que ele vai dizer assim, ó: desenvolvei o que? A vossa salvação. Ele não vai dizer, desenvolveu a salvação que vocês não têm. Desenvolvam a vossa salvação. Isso mostra que a salvação ela é dada como um presente de Deus. Paulo não está dizendo aqui, conquistem a salvação de vocês. Vocês não têm como fazer isso. Quero dizer uma coisa para vocês: ninguém aqui tem como conquistar a sua salvação. Ninguém aqui tem condições de conquistar coisa nenhuma diante de Deus. Ele vai dizer: desenvolvam a vossa salvação com temor e com tremor, ou seja, com zelo, com cuidado, com prudência. E é legal uma coisa, que o Matthew Henry, que foi um escritor puritano, acho que do século 17, ele vai usar a palavra medo. Algo que os nossos teólogos modernos tentam fugir. Não podemos ter medo. Claro que eu entendo que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Só que aquele que cuida, aquele que tem zelo, ele tem um sentimento que beira o medo. Ele cuida, ele tem um carinho especial pelo aquilo que Deus colocou na mão dele. Deus colocou a salvação. E é engraçado que hoje em dia nas igrejas, se você começar a falar sobre salvação, as pessoas não prestam atenção. Eu não me refiro a ninguém aqui, mas eu fui em muitos lugares e você fala: eu quero falar sobre salvação. É o principal. Hoje pode não ter noção nenhuma para você, mas você sabe se vocês vão ter mais 30 minutos de vida? 20, 10 minutos. Desenvolvam a vossa salvação. Tomem cuidado, cuidem da salvação de vocês. É um presente, é uma dádiva de Deus. Tenham prudência, tenham zelo pela salvação de vocês. Curso de teologia do amigo meu, Felipe, ele contou que ele chegou no curso e o professor entregou para eles uma massinha colorida e disse: isso aqui é a salvação de vocês, levem para casa e tragam intacto semana que vem. Na outra semana todo mundo quebrou aquela massinha. Imagina no ônibus, ônibus lotado, lá perto do Olímpico, lá ele saindo do seminário com aquela massinha na mão. Ai meu Deus, minha salvação. Ai meu Deus. Todo mundo quebrou aquela massinha colorida. Chegou no outro dia: cadê a salvação de vocês? Ah, eu perdi. Eu quebrei minha salvação.
Foquem todas as forças de vocês na salvação de vocês. Continuando. O que a gente aprende mais aqui? Passa aí, André. Terceiro. A salvação é uma obra de Deus. Versículo 13. Porque Deus, olha só isso aqui, pessoal. Versículo 13, leia aí. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quem de nós aqui é livre? Quem de nós, antes de conhecer a Cristo, podia dizer assim: eu sou livre para escolher a Deus? Quem pode? Quem de nós pode pegar e dizer assim: cara, eu sou livre para escolher? Eu conheci um cara que ele disse para mim que ele não pecava mais. O cara era fera, meu. Só que eu acho que ele fumava maconha também. Mas ele dizia: não peco mais. Eu disse: cara, tu está pecando já em dizer que não peca mais. Se alguém aqui que tem domínio total sobre a sua vontade, então a prova que a pessoa pode dizer: eu domino totalmente a minha vontade, é ela parar de pecar. Você é tão livre e eu sou tão livre como uma pedra que rola de despenhadeiro abaixo. Larga ela é livre para rolar, só que ela não é livre para subir. A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, essa mentira do livre-arbítrio só nos leva para o fundo. Ah, Jackson, eu acredito em livre-arbítrio. Então me mostre um homem que usou o seu livre-arbítrio para parar de pecar. Paulo está falando aqui, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como realizar. Eu não estou falando de bonequinho, de marionete, mas eu estou falando de um Deus que é soberano. Depois da conversão, a gente passa a ter desejo por coisas que a gente não tinha. Isso é fato. A conversão vem do grego conversão. Ah, que fera isso. Pessoal, é uma meia volta, são 180 graus, é radical. A conversão é a experiência mais radical na vida de um ser humano. São 180 graus, é uma guinada de vida. O cara tinha desejos totalmente pervertidos, ele passa a ter desejos por coisas santas. Alguém pode perguntar assim: Jackson, por que tu fica ressaltando constantemente que a salvação não é algo que eu escolho? Por que tu fica... É pacote teológico? Tu quer afirmar o calvinismo? Não é isso, cara. Não é isso. A questão aqui é simples. A questão aqui é constantemente lembrar quem Deus é e quem nós somos. Nós temos uma tendência à arrogância, à vaidade, à prepotência, e constantemente a Escritura vem nos mostrando que toda a boa dádiva que brota de nós é Deus operando através de nós. Paulo vai falar aos Efésios, ele vai dizer: pela graça, favor não merecido, pela graça vocês são salvos. Não vem de vocês isso, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Mas interessante que o versículo 13 diz assim, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer, o sentimento, a vontade, mas Ele efetua, presta atenção aqui, tanto o querer como o realizar. A gente não está falando de crente. Chega para ele e diz assim: e aí, campeão, como é que está a tua vida? Cara, tô arrebentado. É mesmo? Como é que está a tua vida? Ah, cara, tô mal. É mesmo? Tá, mas e aí, cara? Não, mas eu tenho um desejo. Legal. Aí passa um mês, chega pro cara, pergunta: e aí, meu, como é que está a tua vida? Ah, meu, tô pior. É mesmo, cara? Mas e como que tá? Não, mas o meu coração, eu tenho um desejo, eu tenho um sentimento. E eles dizem assim: eu tenho um sentimento pelas coisas de Deus. Aí passa um ano, tu chega aí, cara, como é que tu tá? E o cara, tô mal.
mas eu tenho um desejo, eu tenho um sentimentozinho no meu coração. Pessoal, esse Deus, ele não opera só o querer no homem, ele opera o efetuar também. Quando vai ser enviado as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, vai ter uma questão muito legal aqui, que todas as cartas encerram e diz assim: eis que vejo as obras de vocês. Não é assim, Deus não está dizendo, eu estou vendo o teu sentimento. Eu quero deixar uma coisa clara aqui: Deus, ele é um Deus que se importa com o nosso sentimento, mas ele é um Deus que está vendo as nossas obras. As nossas obras testificam quem nós somos. É como um cara chegar que trai a mulher, um adúltero desgraçado, e ele dizer assim: não, eu não sou adúltero, eu só adultero. Não, o que nós fazemos testifica de quem nós somos. Esse Deus, ele efetua em nós o realizar também. Ele efetua boas obras em nossas vidas, e essas boas obras atestam da nossa salvação. Continuando, passa aí, André. Está prestando atenção, né? Vai ganhar um pirulito. 4. A salvação é demonstrada por intermédio de relacionamentos transformados. Versículo 14, olha o que diz: fazei tudo sem o quê? Murmuração, nem contenda. A murmuração que Paulo está usando aqui vem do grego gogismos, ou gogismos, ou gogismos. É a mesma palavra que a Septuaginta usou. Olha aqui, presta atenção. O Antigo Testamento está escrito em hebraico. 70 caras ralados, desgraçadamente, animalescamente furiosos na teologia, traduziram do hebraico para o grego. E na tradução do hebraico para o grego, que era a linguagem universal da época, o termo murmurador para os israelitas no deserto é o mesmo termo que Paulo está usando aqui. Engraçado que o povo de Israel, quando está no Egito, eles estão murmurando, eles estão reclamando, eles estão brigando. Aí Deus tira eles do Egito, eles saem reclamando, eles saem brigando, eles saem toda hora reclamando. Eu quero dizer uma coisa para vocês: murmuração é um estilo de vida. Você vai falar com a pessoa, está tudo ruim, nada está bom. Eu quero dizer que toda a tua murmuração, toda a minha murmuração, ela é dirigida a Deus. Você vai falar com a mulher, como é que está? Tá tudo bem, né? Mas estamos com conta, né? Tá ruim, tá difícil. Aí tu fala com o cara: e aí, tchê, como é que tá? Bah, meu carro estragou. Eu não ganhei um aumento, não fui promovido no serviço. E eu estava vindo para cá e peguei uma chuva. Aí tu fala com o cara, na outra semana, nós tínhamos uma vizinha, né, Thalita? Ela enxergava a Thalita e ela dizia assim: Curia, tu já teve uma dor aqui na parte de trás da perna? A Thalita dizia: não. Pois é, eu tô com uma dor aqui na minha perna, aqui, terrível. Aí ela ia para casa. No outro dia ela enxergava a Thalita: Thalita, tu já teve uma dor aqui do lado, aqui na cabeça? A Thalita: não. Pois é, eu tô com uma dor aqui do lado aqui. Cara, toda hora que ela encontrava a minha mulher, essa outra mulher tinha uma dor num lugar do corpo dela. Ela estava sempre reclamando da vida. Tem gente que eu conheço que eu passo longe. Vai lá orar na casa do cara, não vou. Não quero, é murmurador. É gente que está sempre, está tudo ruim. Uma fase é uma fase. Vocês passarem uma fase difícil, eu passar, e nós termos um momento de fraqueza, de tristeza, de decepção, isso é uma fase. Agora, a pessoa viver em murmuração, como esses israelitas que Paulo está citando aqui. Os caras estão lá, Deus tira eles do Egito, os caras estão sempre reclamando. Quer dizer uma coisa: tua vida não é um moranguinho. Tua vida não é, como dizia meu pai, tua vida, Jackson, que é moleza, senta no pudim, vai comer minhoca.
vida não é um morango, a vida não é um pudim. Tem coisas ruins. E eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês. Murmuração é um dos... Se a gente pudesse classificar pecado, esse estaria no topo. É uma das coisas que mais indigna a Deus. Murmuração, que é o antônimo, é o lado oposto, é o oposto, é o inimigo. Olha aqui para mim. Não preste atenção. É o lado oposto do louvor e da adoração. É o lado oposto. É o inimigo, seria o esqueleto, o inimigo do He-Man. O He-Man sendo o louvor e o esqueleto sendo a murmuração. Tá bom? Pra você ter uma noção. Seria o anti-herói. Aí Paulo diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. A palavra grega para contenda que Paulo está usando aqui é dialogismoi. Paulo está falando de debates mal intencionados. Pessoas que já começam uma conversa com uma intenção de pegar a outra. Uma sagacidade maldosa. Uma sagacidade diabólica. Interessante que essa palavra aqui também ela tem a ver com o contexto de processo. Provavelmente os filipenses estavam se processando mutuamente. E Paulo adverte isso de uma forma tremenda aos coríntios, dizendo: se nós vamos entrar na justiça contra os outros, o que o governo, o que os juízes vão estar falando de nós? Eu aqui não estou falando que a gente vai encobrir pecado, como esses casos de estupro desses pastores, nem são pastores, desses filhos do diabo, desses ladrões safados, tem que meter na cadeia mesmo. Eu não estou falando desses caras. Eu estou falando de picuinhas pequenas. Problemas com dinheiro, um irmão fez sociedade com o outro e vão os dois para a justiça. Abre mão. Abre mão. Abre mão. Nós devemos buscar o melhor do próximo. Estou terminando. Passa aí, André. O que a gente aprende mais? Quinto, quem quer brilhar aqui? Quem quer ser uma estrela? Ídolos. Na Vintage 180. Você vai ser uma estrela. Quem quer brilhar? Vamos aprender o que é brilhar no dicionário de Deus. Versículo 15, Paulo continua: para que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Primeiro, o termo grego para irrepreensível aqui é amemptos. Amemptos, esse irrepreensível, ele dá uma ideia de pureza, de inculpabilidade. Alguém que é inculpável, alguém que a pessoa não tem como apontar o dedo. Eu me lembro, em 2010, eu trabalhava numa empresa e o pessoal já sabia que eu era crente. Aí eu estou na empresa lá, trabalhando. Aí um dia, alguém fez uma piada que eu tinha dado em cima de uma guria. E eu casado. Aí eu olhei. Ah, o Jackson. Eu olhei e disse: quando isso? Deve ser, não, estou brincando, eu brinco assim com todo mundo. Nisso, uma guria, que era minha colega, a guria me odiava, cara. A guria se levantou e disse assim: vocês podem falar de todo mundo, menos o Jackson. O dia que o Jackson pegar e eu ver ele dando em cima de uma outra mulher, ele sendo casado, e eu conheço ele, o mundo acabou. Uma pessoa que me odiava. Cara, o termo que Paulo está usando aqui, irrepreensível, amemptos, pureza, inculpabilidade. Alguém que o cara quer pegar no teu pé, mas não consegue. Tu é inculpável. Tu não deixou o rabo preso. Segundo, para que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros. Sinceros do grego akeraios. Esse sincero é sem mescla, sem mistura. Ele dá uma ideia de algo não adulterado, é um vinho, é um leite sem água.
é um ouro puro, um metal puro, é um barro puro quando se fazia o vaso. Eu falei aqui no começo da série, você se lembra? Olha aqui, já estou terminando. Que os caras pegavam, quando os vasos rachavam, eles colocavam cera no vaso para pintar e ficar bonitão, o vaso todo rachado, e eles passavam cera no vaso. Aí o cara comprava, quando botava algo quente dentro do vaso, ou o vaso ficava exposto ao sol, aquela cera derretia e aparecia a rachadura. Paulo está dizendo que vocês sejam sinceros. O termo está falando sem essa cera, sem cera, sincero. Que vocês sejam puros, que quando vocês forem expostos ao sol, vocês não apareçam as rachaduras de vocês. Quando vocês forem expostos ao calor, não venha aparecer a podridão de vocês. Alguns dizem que o termo sincero vem lá na época antiga dos bailes de máscara, quando os homens usavam aquelas máscaras, aquelas festas lá que aqueles caras usavam aquelas peruca branca, louca, da novela Que Rei Sou Eu. Quem é velho como eu se lembra? Se lembra, Priscila? Não, tu é nova, né? Se lembra, Karine? A mãe se lembra. Que Rei Sou Eu. Aí tinha os caras com as perucas enormes. Naquele período, aquelas máscaras, os caras segurando aqui, a máscara de cera. Aí o cara dizia: eu quero ver você sem a cera, sem a máscara, quero ver você como você é, sincero. Que vocês sejam sinceros. Aí ele continua dizendo: inculpáveis, filhos de Deus inculpáveis. Inculpáveis é do grego amometa, momos. Alguém que já ouviu falar no Rei Momo, né? Nunca ninguém ouviu falar no Rei Momo? Pessoal, que ânimo, hein? Que ânimo. Logo esse cara calha a boca, logo eu quero ir embora, viu? Fantástico. Momos é uma divindade grega, e ele é uma divindade crítica. Ele põe defeito em tudo. E essa divindade, ela tinha os seus adeptos na Grécia Antiga, que eram os críticos, aqueles que ficavam procurando defeito em tudo. Paulo está dizendo assim, que vocês vivam de tal forma, que nem aqueles que são servos do Deus Momos venha culpar vocês, que nem aqueles homens que vivem culpando tudo, eles não achem culpa em vocês. Tá, Jackson, bonito, legal, mas isso tudo para quê? Olha aqui para mim. Para que vocês se tornem irrepreensíveis, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Tudo isso, vocês não estão enclausurados, vocês não estão sendo sinceros, inculpáveis, em um monastério, em um monte, retirado da comunidade. Não, Paulo está dizendo, em meio a uma geração pervertida. A igreja não está apartada do mundo, geograficamente falando. A igreja está misturada, geograficamente falando, misturada com o mundo. E espiritualmente nós estamos separados, mas geograficamente estamos misturados, e Deus quer essa mistura, para que vocês se tornem irrepreensíveis. Pega isso para vocês. Sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração, no meio de uma Porto Alegre pervertida, corrupta, no qual vocês resplandeçam, ou na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha o que Deus está falando. Vocês são luzeiros no mundo. O termo aqui no grego é fósteres, para resplandeceis. É o mesmo termo que João vai usar, ou melhor dizendo, que Moisés, ou a tradução dos 70, quando eles traduzem a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus criou o sol. Olha aqui que lindo isso aqui. A lua e as estrelas,
no grego, na tradução do hebraico para o grego, é fósteres. Ou seja, o mesmo termo para sol, para lua, para estrelas. Paulo está dizendo que Deus constituiu nós no mundo da mesma forma. Vocês no mundo são o sol, a lua e as estrelas do mundo. Quer brilhar? Quer brilhar no mundo? Brilhe, sendo irrepreensível, sendo sincero, sendo inculpável no mundo, resplandecendo a luz do Evangelho no mundo. E uma coisa muito linda, que Apocalipse 21:11, quando João está falando sobre a cidade santa, que ela reflete a glória de Deus, o termo no grego é o mesmo. Ela aparece só 2 vezes no Novo Testamento. O mesmo termo que Deus usa para o sol, para a lua e para as estrelas, e para a cidade da Nova Jerusalém, é o mesmo termo que ele utiliza para a igreja. Luz do mundo. Terminando, passa aí, André. 6, correndo, terminando. Devemos preservar a palavra da vida, versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A palavra preservar é do grego eperrein, ou epekein. Essa palavra, ela tem uma outra interpretação, que ela é a mesma palavra que significa servir vinho aos hóspedes. Ou aos irmãos que acham que a Bíblia não fala em vinho, servir tangue aos hóspedes. Mas no grego o vinho é vinho, não é tangue. Não é nem espinho e nem gole, é tangue. Não, é vinho. Então, o termo preservar aqui não é um termo guardar para mim e ninguém fica sabendo. Não é um termo que eu pego a palavra e escondo dos outros, não, pessoal. Preservar aqui é compartilhar. Como assim, Jadson? Como é que eu vou preservar algo compartilhando algo? No Evangelho, quanto mais eu compartilho, mais eu guardo. Alguém que já teve poço em casa? Eu sei que o Marcelo tem. Tem aquele poço ainda lá na tua casa, Marcelo? Aquele poço era legal, né, meu? Alguém aqui na sua casa tem um poço artesiano? A Thalita é do interior, né, também. São Luís Gonzaga, ia no bolicho lá, então alguém aqui teve contato com o poço artesiano? Tirando a Thalita e o Marcelo? O outro Marcelo, Leonardo, Patrícia. Pô, Patrícia com certeza. Tô brincando, Patrícia. Quem? O Robson também? A Patrícia já botou no Facebook assim: eu digo que eu sou nordestina, aí as pessoas já me imaginam no meio de uma seca, no meio de não sei o quê. Pô, peraí, cara. Já me imagino lá com um chapéu, com uma sanfona na mão, né? Ouvindo Luís Gonzaga no meio de uma seca, no meio de um canavial lá. Pô. Pessoal, o principal do poço, quer manter a água pura, quer manter a água bem limpinha, tira a água. Quanto mais vocês retêm a palavra, quanto mais vocês deixam de compartilhar o Evangelho, mas isso vai embolorando como maná no deserto. Quer ficar afiado, quer fazer bem para a tua vida, compartilha. Quer guardar, quer reter o Evangelho para ti, compartilha ele. Compartilha o Evangelho com o teu vizinho. E aqui eu não estou dizendo que você tem que chegar assim: eu quero te falar sobre os 85 passos para a salvação. Não! Vive no meio deles. Vai pintar uma oportunidade. Vai pintar, Deus vai abrir uma oportunidade para vocês falar do Evangelho. E não daquele jeito: olha, eu quero te falar na minha igreja. Não, pessoal, falar de Jesus não é falar de igreja. Quer convidar para vir aqui, beleza, a gente vai receber, vai ser muito bem-vindo. Mas falar de Jesus não é falar de igreja. Terminando. 7º. Devemos nos empenhar com todo o nosso... Isso aqui é fera demais. Terminando, estamos no último versículo. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em outras traduções diz assim, Paulo dizendo: eu quero me certificar que eu não corri
e nem trabalhei em vão. Legal que essas duas palavras, corrida e trabalho, ou corrida e esforço. O Matthew Henry, ele vai dizer que corrida, ela dá uma ideia de paixão, dá uma ideia de entusiasmo, dá uma ideia de entrega. E trabalho dá uma ideia de meticulosidade, dá uma ideia de uma pessoa focada naquilo. Que Deus venha plantar em você e na minha vida o que Paulo está falando aqui, que é uma corrida. A vida cristã, em primeiro, ela é uma corrida. Ela tem que exigir paixão e entrega de nós. Ela tem que exigir esforço contínuo. Mas ela também é um trabalho que ela exige constância. Se você vai no seu trabalho, vai um dia, 2, 3 e falta no quarto dia, vocês vão tomar um gancho. Falta de novo. Ah, mas eu trabalhei 15 dias e faltei um só. Não, pessoal. No máximo, uma falta por ano. No máximo. E com atestado. O termo que Paulo está usando, ele vai dizer: eu não corri, eu quero certificar que eu não corri e não trabalhei em vão. Corrida e entrega. Tem que ter entrega na vida cristã. Tem que ter coração, tem que ter amor, tem que ter emoção, tem que ter pulsação. Mas tem que ter trabalho, tem que ter rotina. Tem que ter os dois. E último, para acabar, 8, André. Devemos trabalhar e correr enquanto é tempo. Versículo 16. Preservando a palavra da vida para quê? Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vocês guardam a palavra. Vocês vão sair daqui, pessoal, vão para suas casas. Amanhã é segunda. Que vocês vivam guardando o Evangelho. Quando chegarem em casa, onde vocês estiverem, longe da esposa, longe do chefe, sozinhos, com amigos, sem amigos, com a família, sem a família, que vocês, que eu, viemos entender uma coisa: existe um tempo de buscar a Deus, e existe um tempo que nós não vamos mais buscar a Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Se o texto diz isso, é porque vai ter um dia que as pessoas não vão mais achar Deus. Se o texto diz isso, que as pessoas não vão mais ter Ele perto. E eu estou falando isso, e tem gente aqui pensando: mas eu vou ter mais uma chance, mas eu vou ter mais uma oportunidade. Eu quero dizer uma coisa: toda a oração de vocês, todo o jejum, toda a pregação de vocês, toda a leitura da palavra, toda a oferta, tudo que envolve a vida cristã, nesses termos, ela não vai acontecer na eternidade. Ninguém prega na eternidade. Alguém vai pregar evangelho na eternidade? Aproveita, porque servir a Deus dessa forma é só nessa vida. Alguém aqui vai orar na eternidade? Ninguém. Oração é para essa vida. Aproveita e ora. Jejuar, alguém vai jejuar na eternidade? Não. A fazer o bem para o próximo, estender a mão, alguém vai ajudar um necessitado na eternidade? Temos somente essa vida. Devemos trabalhar e correr enquanto é tempo, enquanto existe oportunidade. E a oportunidade chama-se hoje. Eu quero fazer uma oração por vocês. Vamos ficar de pé, pessoal. Alguém aqui que queira se arrepender dos seus pecados, da sua vida de pecado, entregar a sua vida a Cristo, pedir perdão a Deus pela vida que tem levado. Ah, mas eu sou crente. Quem disse? Eu sou da igreja desde pequeno. Isso não diz nada. Você pode ler a Bíblia, você pode ter sido batizado na igreja, você pode ter cantado os corinhos da igreja, você pode ter aprendido todos os hinos dos hinários, conhecer os melhores livros do momento.
Vocês podem ouvir pregação de noite e mesmo assim irem para o inferno. O que garante a salvação é o sangue de Jesus Cristo, é o poder de Deus que operou na cruz do Calvário, é o que Deus fez através de Jesus para que pecadores como eu e como você tivéssemos uma oportunidade aqui essa noite. E o que prova, o que atesta uma salvação é o desejo por coisas de Deus. Não estou dizendo aqui que vocês agora vão ter que ouvir só música evangélica, porque aí seria terrível. Nem Deus quer isso. Não estou dizendo aqui que vocês não vão estar junto com a família de vocês, que vocês vão ter que se apartar do mundo, viver numa montanha, isolados, não. Mas eu estou dizendo, se alguém aqui foi salvo por Jesus, tem o desejo de buscar a Deus, tem o desejo de ler a palavra, tem o desejo de conhecer ao Senhor, de tratar bem a sua esposa, de amar a sua esposa. A esposa tem o desejo de amar mais e mais e servir o seu esposo. Isso é notável. Se alguém conheceu o Senhor, tem que haver uma mudança de vida, e essa mudança tem que ser crescente. Eu quero orar, eu não vou fazer convite nenhum para vir aqui à frente. Quero que você ore nesse momento. Nós temos somente o hoje, não sabemos do amanhã. Eu digo isso constantemente, pessoal. Vamos orar. Feche seus olhos, interceda por alguém, ore por você, interceda por um amigo seu que você conhece e sabe que ele precisa de salvação, que Deus venha tocar na vida dele. Senhor Jesus,